Vamos lá, pessoal, voltando aqui para mais um vídeo, eu e o Zé, TI, não é esse o nome dele. A gente falou na aula no outro vídeo, desculpa, a questão dos desvios, certo? Que esses desvios eles normalmente acontecem por condições abaixo do padrão ou atos abaixo do padrão, certo? Hoje a gente vai falar como esses atos, certo? Hoje não, nesse vídeo, né? Mais uma vez errei. Como esses atos eles acontecem devido aos problemas que a empresa traz, portanto as condições abaixo do padrão, e aos nossos atos, às nossas práticas abaixo do padrão, certo? Então prestem atenção que eu vou exemplificar várias coisas que são muito fáceis de ser observadas, certo? E que acontecem muito e que são desvios clássicos, são desvios claros e que devem e morrem de acontecer até nas nossas casas, tá? E que acontecem muito nos ambientes de trabalho e são motivos de acidentes muitas vezes graves e muitas vezes fatais, tá bom? Então vamos lá só para primeiramente falar sobre atos abaixo do padrão e quais os tipos normais, mais comuns, mais clássicos, beleza? Então vamos lá, vamos nessa, atos abaixo do padrão. Primeiro ato abaixo do padrão que é super normal de acontecer: usar uma ferramenta ou um equipamento de forma incorreta, defeituosa ou improvisada, certo? Eu dei esse exemplo, inclusive, no vídeo anterior, né? Quando a gente fala do uso da faca. Se você usa a faca não amolada, você está usando a faca não da forma padrão, né? A forma padrão da faca é você utilizar ela amolada, tá bom? Então, se você usa ela não amolada, você está usando o equipamento ou a ferramenta de forma inadequada. Ela está inadequada para o uso, dado o motivo de você não ter amolado aquela faca. Tá bom? Então, você usar esse equipamento ou ferramenta nessa forma incorreta, ele é um tipo de desvio, é uma condição, é um ato abaixo do padrão seu, tá bom? Do mesmo jeito, se você observa que aquele equipamento ou aquela ferramenta está defeituosa, ou você amarra o cabo de uma marreta para poder utilizar logo a marreta ali para fazer um trabalho logo e tal, isso não é função sua, tá? Não é função nossa, trabalhadores. Tá? Isso é função da empresa. Então, se você nota um defeito no equipamento, na ferramenta de trabalho, o ideal é você ou corrigir aquele defeito se for sua atribuição, por exemplo, amolar uma faca, ou chegar para a empresa e falar: o equipamento está com defeito e tal, não está funcionando da forma adequada, eu não tenho como realizar meu trabalho com esse equipamento dessa forma. Beleza? É a empresa que tem que ir lá e realizar a manutenção do equipamento, a troca do equipamento, fazer o que ela deve fazer para tornar o seu trabalho o mais saudável e seguro possível. Beleza? Outra coisa, outro ponto: remover dispositivos de segurança para a realização de tarefas e depois recolocá-los, tá? O que acontece? Às vezes um dispositivo de segurança ele atrapalha, né, a realização de uma determinada tarefa, certo? Ou porque ele atrapalha a sua mobilidade, ou porque, não sei lá, vamos pensar aqui no caso de alimentos, né? Você vai cortar um alimento e o corte não vai ficar adequado por conta de um determinado dispositivo de segurança que não deixa com que aquele alimento fique na espessura adequada e etc. Vamos dar um exemplo de uma serra-fita, por exemplo, que pode acontecer isso, tá? Que é uma serra de corte de alimentos, de peças de suínos, de peixes e etc. Serra de alimentos, tá? Então, esse tipo de equipamento ele pode ser que os dispositivos de segurança dele atrapalhem um pouco a realização do serviço. E você não utilizá-los ou até remover esses dispositivos de segurança devido ao fato de que ele não está fazendo com que o seu trabalho fique eficiente como você gostaria, isso é uma prática insegura, é um ato inseguro seu, um ato abaixo do padrão seu, certo? Se você o fizer, tá bom? O que você deve fazer, chega para a empresa, o dispositivo de segurança está atrapalhando o serviço ou está dificultando o serviço, a empresa vai resolver, ou ela não resolve e você faz o serviço de forma ineficiente mesmo, tá? Mas você não deve nunca não utilizar um dispositivo de segurança ou retirá-lo depois de recolocá-lo, tá? Não sinalizar ou advertir sobre o risco da operação que está sendo realizada. Então isso acontece até dentro das casas da gente. Muitas vezes a gente vai fazer alguma manutenção elétrica, né? Trocar uma lâmpada, mexer no chuveiro elétrico, e etc. O que é a primeira coisa que a gente deve fazer? A gente deve desligar a chave geral, né? Então a gente desliga essa chave geral e vai realizar o nosso procedimento. Qual é a primeira coisa que a gente deve fazer após desligar a chave geral? Sinalizar para as pessoas que moram com a gente que a chave geral está desligada por um determinado motivo. Porque se eu desligo a chave geral e vou fazer um negócio dentro do meu quarto, sei lá, o meu pai pode vir
ali na chave geral de desligar, porra, disparou, vou lá e ligo, você toma um choque e morre, por exemplo, certo? Então, tem que ser bem claro que aquilo ali pode acontecer na sua casa. Imagine no trabalho, que tem muito mais pessoas, muito mais gente preocupada em resolver uma tarefa, em realizar logo um serviço, tá certo? Se cai a energia dela, ela vai logo lá no disjuntor e vai lá e tá, liga o disjuntor, certo? Se você tá fazendo um serviço ou não, ela não sabe, tá? Como é que ela deve saber? Se você sinalizar aquele local, né? O ideal mesmo é você ter um cadeado, trancar o local e só você ter a chave, porque só você sabe quando você vai terminar o serviço, tá certo? Então, não sinalizar ou advertir sobre o risco de uma operação coloca muitas vidas em risco. Se, por exemplo, numa empresa grande, você desliga uma chave de energia elétrica para fazer uma determinada operação, 10 pessoas fazendo uma determinada operação na rede elétrica, e alguém vai lá e liga esse disjuntor porque não foi sinalizado de forma adequada, ou não foi trancado de forma adequada, morrem as 10 pessoas. Vocês estão entendendo? Então, práticas abaixo do padrão são práticas desse estilo, desse tipo. Você não fazer uma simples sinalização, por exemplo, limpei o chão molhado na loja, certo? Pode cair uma pessoa, o lojista, o próprio trabalhador, pode cair um funcionário, pode cair uma pessoa que esteja visitando a loja, um shopping, certo? Então, sinalizar os locais nos quais há riscos é muito importante para quem está realizando uma determinada operação, tá bom? Outra coisa muito importante, operar equipamentos sem autorização, certo? A autorização de trabalho ela é extremamente importante, especialmente para a operação de equipamentos e ferramentas, tá? Então, se você não é autorizado, se o trabalhador não está autorizado a manusear um certo equipamento ou certa ferramenta, ele não deve operar aquela ferramenta, porque aquela ferramenta ou aquele equipamento, ele deve ser operado por quem tem autorização e às vezes muito treinamento para operar aquele tipo de máquina, tá? Então, só porque você vê uma pessoa operando 2, 3 vezes, você não pode ir lá e operar aquele equipamento, a não ser que a empresa lhe dê autorização para isso, lhe dê formação adequada, treinamento adequado para isso, tá? E nem muito menos se um dia você for empregador, você pode chegar lá e querer que uma pessoa sem treinamento, sem conhecimento ou sem autorização realize um determinado serviço numa máquina, só porque ele viu 2, 3 vezes ela sendo operada, tá bom? Então isso é muito importante. Isso é um ato abaixo do padrão, você operar uma máquina se você não tiver autorização, tá? Imagine aí você operar uma máquina empilhadeira só porque você viu 3 vezes na vida o cara manuseando ela. Você pode gerar um acidente grave, tá bom? Mesma coisa um trator ou qualquer outra coisa do tipo. Se você não tiver autorização na empresa, você não pode fazer o manuseio daquele equipamento, daquele veículo, certo? Fazer brincadeiras, isso é importante até para falar para vocês nas aulas de vocês, certo? Qualquer aula de campo, qualquer aula que esteja sendo feita em qualquer local, não devem ser utilizadas as brincadeiras, tá bom? Especialmente em locais de risco, por exemplo, em cozinhas, né? Muitos de vocês vão ter algumas atividades de cozinhas, tá bom? Então, não realizar nenhum tipo de brincadeiras nesses locais, tá bom? Por quê? Porque tem um risco de queimadura, risco de corte, e não somente nesses locais, em locais, N locais dentro das empresas, tá bom? Você nunca jamais pode estar brincando, tá certo? Outro ponto, operar equipamentos sob influência de álcool ou drogas, isso é muito importante. Jamais o trabalhador deve ir para o trabalho sob efeito de álcool e drogas, isso é muito comum, gente. A gente pensa que, não, isso aí é comum. É comum sim, trabalhador sob efeito de álcool e drogas realizar suas atividades. Especialmente de ressaca também, né? O que acontece muito, né? O trabalhador ir de ressaca para o trabalho. O que acontece? Você não está no seu estado perfeito, você não está nas suas condições pessoais perfeitas. E aí você faz aquilo com preguiça, lentidão, você não presta atenção, você está com dor de cabeça, você tem uma série de coisas que estão associadas ao seu trabalho, que estão dificultando a realização do seu trabalho. Imagine se você faz uma atividade de risco, tá? Você vai fazer um trabalho em altura e você está de ressaca, ou então você está sob efeito de álcool e drogas, você esquece de ligar o talabarte ao cinto de segurança, e aí você cai, morre, porque estava de ressaca, porque bebeu no dia anterior, porque foi trabalhar sob efeito de álcool e drogas, né? Olha a besteira que muitas vezes as pessoas cometem, né? Então isso são atos, gente, abaixo do padrão. A segurança da pessoa está em primeiro lugar. Então jamais façamos uso, né, de álcool
trabalhos em operações de equipamentos ou qualquer tipo de atividade sob efeito de álcool e drogas, tá? Realização e manutenção de equipamentos em movimento ou operação. Jamais realizar a manutenção de equipamentos em operação, tá? Nem que seja a impressora da nossa casa, tá bom? Eu gosto desse exemplo porque é uma coisa que a gente faz muito, viu, Zé? A gente pega a impressora e prende um papel, a gente vai lá, enfia a mão, puxa o papel, então vai mexendo coisa, não desliga da tomada, gente, isso é errado, tá? Isso é errado. Você vai fazer uma operação em qualquer equipamento, você tem que desligar. Você vai mexer na parte elétrica, vai mexer na parte mecânica, tudo que você for fazer em qualquer equipamento, tá certo? Você deve realizar essa manutenção com o equipamento desligado, certo? E jamais, principalmente ele em movimento ou em operação, tá? Esses foram, gente, os principais atos abaixo do padrão. Óbvio que a gente tem mais uma série de outros atos que acontecem muito corriqueiramente, mas esses sim são clássicos, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre os clássicos das condições abaixo do padrão, tá bom? Por exemplo, proteções e barreiras inadequadas. As empresas elas têm a obrigação de dar proteções e barreiras adequadas aos seus trabalhadores, certo? Se ela não coloca o guarda-corpo no tamanho ideal para um determinado andar de um determinado prédio, se ela não coloca o corrimão da escada, se ela não coloca uma barreira apropriada para um determinado tipo de produto químico que é armazenado num determinado galpão, certo? Se ela não dá as barreiras adequadas para que os gases, por exemplo, não se proliferem no ambiente, tá certo? Tudo isso são formas da empresa estar trazendo condições abaixo do padrão para o trabalhador, certo? Ou seja, ela mesma está cometendo desvios. Tudo que eu falei anteriormente são desvios nossos, são desvios dos trabalhadores. Mas aí, nesse caso, a empresa que estaria cometendo esses desvios. Vocês estão entendendo? Então, as condições de barreiras inapropriadas ou de proteções inapropriadas são condições dadas pela empresa. Então, ela deve, sim, trazer isso para o padrão correto de segurança e saúde do trabalho, tá? Ferramentas, equipamentos ou materiais defeituosos. Como eu falei, o uso deles, caso seja nossa responsabilidade, seria um ato abaixo do padrão. Mas no caso da empresa fornecer ferramentas inadequadas, fornecer equipamentos ou materiais defeituosos ou inadequados, equipamento de proteção individual inadequado, por exemplo, tá? Isso tudo são condições que a empresa dá para o trabalhador, certo? E se ela dá de forma inadequada, ela está cometendo um desvio. Tá? Então, se ela dá de forma inadequada um equipamento, o trabalhador, mesmo que ele faça tudo dentro do padrão da empresa, o equipamento é o equipamento errado. Tá? Então, a condição de trabalho foi dada para ele errado. Tá? A condição do equipamento foi dada para ele errado. Então, o desvio não foi cometido pelo trabalhador, mas sim pela empresa. Tá bom? Especialmente se o desvio também é cometido pelo trabalhador. Se ele percebe que o equipamento está improvisado ou quebrado e mesmo assim continua operando, ali ele também está cometendo um desvio. Quando soma-se esses dois desvios, certo? A possibilidade de ocorrência de um acidente é muito grande, tá bom? Espaço restrito ou condicionado. Então você tem determinadas atividades onde é muito importante que o trabalhador tenha mobilidade, tenha espaço para trabalhar, e aquele espaço ele é muito restrito, muito confinado, muito pequeno, ele não dá as condições adequadas para o local ou para o tipo de atividade, tá? O trabalhador, aquilo é uma condição de trabalho inadequada, aquilo é uma condição abaixo do padrão. Se eu preciso de 1 metro para me movimentar para realizar uma determinada atividade, eu tenho 50 centímetros, certo? Não consigo operar aquilo ali de forma correta, a possibilidade de acidente é grande, tá bom? Então é imprescindível que a empresa dê condições de local de trabalho para o trabalhador. Tá? Sistemas de comunicação advertência inadequados, ou seja, sistemas de alarme, sistemas de sinalização, certo? Se a empresa não fornece condição de você colocar aquela sinalização que eu falei lá no comecinho do vídeo, nos equipamentos elétricos que estão desenergizados, né? De colocar um cadeado, colocar um sinalizador, um lacre ou qualquer outra coisa para ninguém ir lá e ligar aquele equipamento enquanto as pessoas fazem manutenção, tá? O que acontece? A empresa está cometendo um desvio. Por quê? Porque ela não está dando condição para o trabalhador sinalizar o local, certo? Então, se ela não dá essas condições de comunicação, de advertência, de sinalização, de alarme, de sinais, tudo isso são condições que a empresa precisa manter, especialmente as que possuem atividades de risco maior, tá bom? Organização, ordem e limpeza deficiente dos locais de trabalho. É imprescindível que a empresa mantenha o trabalho organizado, limpo e em ordem, certo? Se ela não faz isso, ela mantém o trabalho sempre em constante possibilidade de que aconteça um acidente, tá? Então, você entra numa empresa, a empresa está desorganizada, suja e desordenada, certo? Ali você sabe que a possibilidade de que aconteça um acidente é muito grande, certo?
Beleza, gente? E da mesma forma, isso também pode ser um ato abaixo do padrão. Se a empresa der todas as condições pra gente deixar a empresa toda bonitinha, limpinha, e nós somos desorganizados com as nossas ferramentas, com os nossos equipamentos, com a nossa forma de trabalho, a gente está cometendo um ato abaixo do padrão e não a empresa cometendo um desvio, certo? Cometendo uma condição, desvio de condição abaixo do padrão, certo? Então percebam, as duas pessoas, os dois atores, a empresa e o empregado e o empregador, certo? Podem cometer esse desvio, certo? Tanto o ato abaixo do padrão de eu não manter o meu local de trabalho em ordem e limpo, como a empresa mantém a empresa em verdadeira desorganização, tá bom? Em desordem e com a limpeza deficitária, tá certo? Então é muito importante isso. As condições ambientais, né, de ruído, de calor, de poeiras, de gases, de vapores, tá? Tudo aquilo que gera possibilidade de adoecimento, por exemplo, tudo isso a empresa tem que dar as condições salubres para o trabalhador, e se ela não conseguir atingir essas condições, que ela dê os equipamentos de proteção individual adequados, tá certo? Se ela não dá isso, se ela não dá essas condições, são outros desvios que ela está cometendo, tá bom? Então a empresa tem que deixar o ambiente de trabalho saudável, certo? Sempre abaixo dos limites de tolerância, ou fornecendo os equipamentos de proteção individual coletivos, para que o trabalhador se mantenha numa realidade saudável, tá certo? Então isso é obrigação da própria empresa. Se ela não faz isso, ela está cometendo desvios. Esses desvios vão resultar provavelmente em doenças ou acidentes de trabalho, tá bom? Ventilação insuficiente, certo? O local é muito quente, pouco ventilado, ou não tem exaustão de vapores, não tem exaustão de poeiras, tá certo? Isso tudo é ventilação inadequada, tá, gente? Então, um local com muito poeira, um local com muitos gases, com muitos vapores, certo? Ou muito quente, certo? Ou que não tem ventilação, tá bom? Tudo isso são coisas muito comuns que acontecem nas empresas e que são desvios da empresa. Podem gerar uma série de consequências, tá bom? Perigos de explosão ou incêndio, para finalizar, né? Então, a empresa deixar com que estejam materiais combustíveis próximos de combustíveis, certo? Por exemplo, madeira próximo de gasolina, tá? Ou então você tem um local de trabalho de armazenamento de combustíveis e lá você não ter a luz do local não ser a prova de explosão ou de incêndio, tá bom? Então tudo isso a empresa tem que trazer para si essa responsabilidade, porque ela está dando ao trabalhador, colocando o trabalhador em risco, está cometendo desvio, certo? Então, armazenamento de dois produtos que quando se entra juntos, que se entrarem em contato, pegam fogo. Aquilo ali é completamente inadequado. Então a empresa que faz isso, ela está cometendo um desvio. Se aquilo ali vier a acontecer, houver a reação química entre aqueles dois atores ali, acontece o quê? Acontece uma explosão, acontece um incêndio, e grandes proporções podem acontecer de acidentes, tá bom? Então, todos esses fatos que eu comentei com vocês aqui, tanto os atos quanto as condições, são coisas que são muito corriqueiras dentro das empresas, são os clássicos dos desvios, né? Então, esses desvios eles devem sempre ser evitados. E eu queria que vocês colocassem na mente de vocês, os desvios vão gerar os quase acidentes, e os quase acidentes vão evoluir para os acidentes, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!